Este filme irá proporcionar maior compreensão do processo TIG, aumentando a produtividade e a qualidade final desse tipo de soldagem. O processo TIG foi introduzido no final da década de 30 na indústria aeronáutica, direcionada para a área militar, para a soldagem do alumínio e suas ligas. À época de seu desenvolvimento, já era bastante conhecida a importância de um gás de proteção para evitar o aparecimento de defeitos no cordão de solda. Utilizado na soldagem dos principais metais em todos os setores industriais, o processo TIG apresenta alta qualidade e alta resistência estrutural. Após várias experiências, chegou-se à conclusão que o processo deve fundir, sob a proteção de um gás inerte, o metal base, com um eletrodo não consumível que resista às altas temperaturas do arco elétrico de cerca de 6.000 graus centígrados. Por seu alto ponto de fusão de 3.500 graus centígrados, foi escolhido o eletrodo de tungstênio para servir de base para a formação e manutenção do arco elétrico durante a soldagem. Este processo é mundialmente conhecido como TIG, que significa Tungstênio Inerte Gas. Nesse processo, a fusão dos metais é obtida através de um arco elétrico formado pelo eletrodo de tungstênio não consumível e o metal base, em um ambiente protegido por uma atmosfera de gás inerte. Os equipamentos normalmente utilizados no processo TIG são os retificadores ou inversores que fornecem corrente contínua e os inversores AC/DC que fornecem corrente contínua e alternada. Para a soldagem do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, são utilizados equipamentos AC/DC com alta frequência. Para a soldagem dos aços carbono, aços inoxidáveis, titânio, cobre, aços ferramenta e ligas especiais, são utilizados equipamentos de corrente contínua com a tocha conectada ao polo negativo. A tecnologia dos equipamentos passou por várias fases, do núcleo móvel ao tiristor, que utiliza a eletrônica aplicada aos sistemas de controle, chegando ao inversor. Os inversores são equipamentos de peso e dimensões reduzidas de alto nível de eficiência elétrica, com avançados recursos de programação e armazenamento dos parâmetros de soldagem das mais diversas aplicações. Na geração atual dos inversores, podem ser programados cada um dos parâmetros de soldagem. Pré-vazão. Expulsa o oxigênio da região de solda antes do início da soldagem. Rampa de início. Por iniciar a fusão gradativamente, a rampa de início evita o choque térmico. Corrente principal. Ajusta a corrente principal de solda. Arco pulsado. Pré-regulagem dos níveis de pulsação. Este recurso é indicado para chapas finas, soldas automatizadas, aços ferramenta e soldagem fora de posição. Rampa de saída. Impede a queda brusca da corrente, evitando defeitos no final do cordão. Pós-fluxo do gás de proteção. Protege a poça de fusão no término da soldagem,
evitando a oxidação do final do cordão e refrigerando o tungstênio sob uma atmosfera inerte. O balanço do arco ou onda quadrada em corrente alternada retarda o tempo no período positivo, melhorando a limpeza dos óxidos, e prolonga o tempo no período negativo, aumentando a penetração. Alimentação automática TIG. Nas soldagens de aço-carbono, aços inoxidáveis e alumínio, que exigem maior produtividade, utiliza-se um cabeçote especial com maior sensibilidade de regulagem para o envio automatizado do arame. Para a soldagem do alumínio e latão, é utilizada a corrente alternada. A inversão constante da polaridade nesse tipo de corrente remove os óxidos formados pelo calor do arco elétrico, deixando o metal livre de impurezas. A corrente alternada é fornecida por equipamentos que possuem uma saída em corrente alternada e geram uma alta frequência que pode chegar a 2 ou 3 kHz por segundo. Essas características possibilitam uma ótima abertura do arco elétrico sem o contato do tungstênio com a peça e a estabilização do arco durante as inversões da polaridade. Para a soldagem dos aços carbono, inoxidável, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, é utilizada a corrente contínua por direcionar o fluxo dos elétrons em direção ao polo positivo. Esse tipo de corrente gera mais calor. Nesse processo, a conexão da peça a ser soldada no polo positivo aumenta a concentração de calor, garantindo excelentes resultados de soldagem. O gás inerte é um gás de proteção que tem algumas funções básicas. Provocar uma boa ionização quando o gás torna-se condutor de corrente elétrica. Proteger o tungstênio e a poça de fusão do meio ambiente, evitando sua oxidação durante a soldagem. Continuar protegendo o tungstênio e o final do cordão durante a fase de resfriamento. No início, o processo TIG era chamado de HeliArc, pelo uso do gás hélio, que também é um gás inerte. Por ser mais econômico e tecnicamente ideal, no mundo todo é utilizado o gás argônio. Na soldagem de metais com alta dissipação térmica, como cobre ou alumínio, a utilização de misturas hélio-argônio possibilitam o aumento da voltagem do arco, provocando maior transferência de calor para a poça de fusão. Podemos constatar que o processo TIG consiste em uma zona de intenso calor, protegida do ar atmosférico e controlada pelo soldador. Para reduzir a pressão do cilindro e controlar a vazão de saída do gás de proteção, utilizam-se reguladores desenvolvidos para este fim. Normalmente, são compostos de um manômetro de alta pressão, que indica a quantidade de gás no cilindro, e outro de baixa pressão, que informa a vazão de trabalho. A leitura da vazão nos reguladores é feita em litros por minuto. A quantidade expelida do gás de proteção é diretamente proporcional ao diâmetro do bocal utilizado. A tocha de solda é a principal ferramenta do soldador TIG. A tocha, que pode ser manual ou automatizada, é produzida em diferentes tipos e capacidades, de acordo com a aplicação. Para a fixação do tungstênio, cujo diâmetro varia de acordo com o nível da corrente utilizada, usa-se uma tocha que conduz o gás de proteção até o ponto de soldagem. Para aumentar sua capacidade de trabalho, essa tocha deve ser refrigerada com sistemas integrados ou com refrigeração adicional.
Sistemas automatizados utilizam tochas retas, que facilitam o posicionamento e o ângulo de soldagem. Os bocais refratários, as pinças e os difusores são os principais acessórios da tocha. Os bocais refratários têm diâmetros variáveis para maior ou menor proteção do gás e são escolhidos de acordo com o diâmetro do eletrodo de tungstênio e a corrente utilizada. As pinças e difusores fixam e regulam o eletrodo de tungstênio. Para a soldagem de aços inoxidáveis, titânio e aços ferramenta, foi desenvolvido um difusor de gás especial conhecido como Sistema Gas Lens, que melhora a proteção de gás na região de solda. Nesse sistema, microfeixes de gás oferecem melhor proteção com o mesmo fluxo usado no sistema convencional. O eletrodo não consumível de tungstênio pode ser de vários tipos e diâmetros, conforme a aplicação e o metal a soldar. Os mais utilizados são os de ponta verde e os de ponta vermelha. O eletrodo de tungstênio puro, identificado pela ponta verde, é indicado para soldagem com corrente alternada do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze. Nesta imagem, visualiza-se a ponta esférica do tungstênio por utilizar corrente alternada na soldagem do alumínio. O eletrodo para soldagem em corrente contínua deve ter ângulo de afiação entre 30 e 50 graus. Identificado pela ponta vermelha, contém 2% de tório, o que proporciona maior emissão de elétrons, facilita a abertura e a manutenção do arco. Caso ocorra a contaminação do eletrodo de tungstênio, seja pelo contato com a poça de fusão ou pelo toque na vareta de adição, ele deve ser imediatamente limpo. A parte contaminada deve ser removida e uma nova ponta deve ser feita. O tipo de metal de adição é fundamental para o resultado da soldagem. Existem diversas varetas de adição, uma para cada tipo de aplicação. Para a seleção da vareta ideal, é imprescindível consultar os manuais técnicos. Obedecidas as técnicas de preparação e seguidos os desenhos das juntas a serem soldadas, obtém-se ótimos resultados com o processo TIG. Por sua versatilidade, esse processo é utilizado na soldagem da maioria dos metais. Ao iniciar uma soldagem, devem ser verificados os contatos elétricos, evitando-se níveis de instabilidade, particularmente em microsoldas. A fim de pré-aquecer o metal e provocar o aparecimento da poça de fusão, deve ser efetuado um movimento circular com o arco mantido a uma distância média de 2 a 3 milímetros. Uma vez formada a poça de fusão, a tocha deve ser posicionada em um ângulo de 15 a 20 graus, obedecendo a direção da soldagem. O metal de adição deve ser depositado na borda dianteira da poça de fusão em um ângulo de 15 a 20 graus em relação à superfície do metal base. Para a obtenção de uma raiz sem oxidação, o melhor método consiste na proteção da raiz com um gás inerte.
Sistemas orbitais possibilitam a soldagem de tubos de pequenos diâmetros para uso em laboratórios, indústrias de bebidas e alimentos. Esses sistemas também podem soldar tubulações de maior diâmetro e espelhos de trocadores de calor com produtividade e qualidade acima da média. A alta concentração do arco de soldagem do processo TIG provoca menos distorções no metal base do que os outros processos. Esta condição favorece a recuperação de moldes de dimensões pequenas e possibilitou uma evolução na soldagem de chapas finas, em particular nos segmentos industriais que utilizam o aço inoxidável. No processo TIG, a visibilidade é total, possibilitando ao soldador o controle e a inspeção da solda sem a interrupção do arco. Com ele, obtém-se ótimos resultados nas soldagens fora de posição, como, por exemplo, na soldagem horizontal. Devido à proteção contínua de um gás inerte, as juntas soldadas são de alta qualidade, com excelentes propriedades mecânicas. As soldagens são efetuadas sem a ocorrência de respingos, dispensando, em alguns casos, a limpeza posterior das soldas. Não há formação de escória, mas em alguns casos, como na soldagem dos aços inoxidáveis, é necessária uma limpeza após a soldagem. O mínimo consumo confere alta durabilidade ao eletrodo de tungstênio. O processo TIG é de fácil automatização, diminuindo os custos de produção com resultados de altíssima qualidade. Por todas estas características, o processo TIG é considerado de alto nível técnico, com excelentes índices de aprovação das soldas efetuadas. Para sua segurança, o operador deve utilizar sapatos ou botas com solado de material isolante, luvas especiais para o processo, roupa com mangas compridas para evitar a radiação ultravioleta, complementado pelo avental de raspa. Em soldas com altas amperagens, blusão de raspa. É indicada a utilização de máscara automática que escurece em 5 milissegundos, melhorando a qualidade, a produtividade e a segurança do operador. O local de trabalho não deve ter umidade. Em ambientes fechados, deve haver um fornecimento adicional de oxigênio para o soldador.